Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, direto da Dimari Santos, com a Cristiane Oliveira e Marcos Santiago, nosso convidado, não, Cris? Sim, com certeza, nosso melhor convidado. Muito feliz por estar aqui agora. Que bom, que bom. A gente já estava, nos bastidores, a gente já estava conversando justamente aqui do nervosismo, né, da tentativa já de começar a projetar no meio da conversa, é assim mesmo. É muito engraçado, a gente agora está num projeto, eu estou criando um projeto e a Cris, ela está super ligada comigo e eu tô louco para abrir o computador e começar a desenhar. A gente tem conversado, eu e a Cris, bastante sobre isso. A gente tem um projeto que a gente vai fazer lá no Rio de Janeiro e essa pegada aqui, ó, essa pegada meio moderna, um pouco livre. Mais ampla, né? Bem, com bastante painel, uma coisa mais intimista também, né? Ao mesmo tempo, né? Vai ser um projeto sem muito gostoso. Mobiliário, né? Com mais painel, né? Mostrando um pouco mais da essência, né, do projeto. Exato. Olha, legal. E hoje é interessante, Cris, que a gente tem um leque enorme de possibilidades. Antigamente eu acho que a gente tinha muito limite, não é? Não tantas cores, não tanto os padrões madeirados, e aí vai. E hoje você abre um leque impressionante, algumas coisas até personaliza mesmo. Na verdade, tudo é personalizado praticamente, porque a gente tem a modulação, que é totalmente personalizada, largura, altura e profundidade. As cores a gente pega do catálogo da Cerlac, então o arquiteto tem a possibilidade de escolher qualquer cor para combinar com a parede, com papel de parede, com qualquer tecido que esteja no local, para poder fazer um mobiliário exatamente da mesma cor. Então, facilita bastante para o arquiteto conseguir projetar e deixar a imaginação livre mesmo, sem ficar presa a qualquer empresa, mobiliário, alguma coisa nesse sentido. Que viagem dá para fazer, hein? Não, é muito legal trabalhar desse jeito. A indústria veio com essa facilidade. A gente não fica preso e também... Porque, na verdade, por exemplo, quando eu, Marcos, entrego o projeto aqui para a Dimari, na verdade eu entrego um projeto que é uma ideia, um sonho. E aí, disto para a realidade, claro que tem uma certa né, a indústria, mas facilita muito, as cores são muito próximas. A essência não muda, né? A essência não, a alma do projeto fica mantida. Exatamente. E é muito engraçado que os clientes entendem aquilo que foi vendido para eles é aquilo que vai para casa deles. Exatamente, a gente consegue agregar bastante, porque a gente pega a essência do arquiteto, daí vai só, é o que o Marcos falou, uma coisa ou outra acaba se alterando por conta de layout, por conta de espaço, por conta de estrutura em si, né? Mas o layout mesmo, a essência do projeto, a gente consegue mantê-la do começo ao fim. E eu acho que tem uma coisa interessante, o móvel, externamente, o móvel tudo pode ser muito parecido. Fechei as portas, né? Ele tem mais ou menos fechamentos e tal, mas internamente acaba a definição do conteúdo interno do móvel, de certa maneira, é aquela é onde o briefing te deu toda uma linha de pensamento, de formato, estrutura, não é? Isso é interessante porque, Cláudio, todo mundo acaba esquecendo do interno do armário, isso é fato. Todo mundo olha a beleza, como que vai ficar. E é uma das coisas que a Dimari bate muito na tecla, que nem o interno do armário da mesma cor do externo. Os arquitetos amam isso, né? O Marcos gosta muito disso também, porque você não tem, quando você abre a porta, você vê a mesma leitura, você não vê aquela coisa, tipo, dá aquela sensação de pobreza, tipo, tá dentro tá branco, externo tá no amadeirado. Então a gente usa muito isso, a Dimari é muito forte nisso. Que nem espessuras de prateleiras, a gente sempre usa 2,5 de espessura, nossa caixaria é sempre de 18, sempre tamponado, então realmente dá uma outra sofisticação pro projeto mesmo, e o arquiteto fica mais feliz, né? Eu vou um pouquinho além, eu acho que tem forma e função, tem que ser bonito sim, mas não adianta ser só bonito, tem que ser funcional. Então as gavetas têm que ter uma abertura bacana, não dá para ser aquelas gavetas que antigamente se batiam, fazia barulho e era ruim. Tem que caber tudo direito, divisório, por exemplo, eu na minha casa, por exemplo, sou um colecionador de meias, um belo exemplo. Eu tenho divisórios para cada par de meia, é uma coisa muito personalizada para minha vida. Mas imagina só um cliente que tem coleções de relógio, ou que tem uma cliente que tenha uma joalheria. É tudo muito personalizado e essa é a função da marcenaria. Eu tive coleção de óculos, eu tinha 18 óculos. É importante para você. Isso porque eu parei para chegar. 18 do Só tenho 2 olhos, né? Tipo... Não é verdade, mas era o meu sentido, né? Então
Exatamente, as minhas gavetas... Era importante para o seu dia a dia? Era importante para o meu dia a dia, era brincadeira de trocar o óculos todo o tempo. E assim, cada pessoa tem a sua personalidade mesmo, tem os itens muito próprios. Não, hoje em dia a gente tem clientes que tem mulheres que têm bolsas que são verdadeiras fortunas. São e elas joias, precisam né, joias. E elas precisam ser muito bem cuidadas. A gente precisa ter um planejado, uma marcenaria que acomode aquela bolsa com o devido respeito que ela merece, como uma joia. Exatamente. Muito legal. Eu acho que a gente tem... Bom, agora a gente vem de Milão aí, a cabeça do pessoal deve estar, né? Mesmo quem não foi, a gente vai acompanhando daqui, né? Porque a gente não precisa estar só lá, porque o pessoal vai postando. E esse ano foi um ano de Eurocutina, né? E, portanto, as cozinhas como foco e tal. E, novamente, no móvel planejado é uma das coisas, né? Não vou colocar um eletro, né, em cima de uma mesa, né? Eu vou colocar, né, instalar um eletro dentro de todo um contexto de imobiliário muito próprio também, não? É muito interessante, por exemplo, cozinha e móvel planejado nasceram para andar juntos, é um caminho muito bacana. Hoje mesmo os cooktops, que antigamente é muito engraçado a evolução dos fogões, por exemplo, que antes era uma lâmina super pequena e agora, na verdade, nem mais a lâmina tem, agora é só os de indução, que a própria pedra, você tem que, na verdade, marcar até onde a pedra, caso contrário você perde onde você tem que colocar a panela. É muito interessante. A cozinha e o planejado precisam caminhar juntos. As gavetas, a praticidade, onde fica o porta-temperos. Bom, a Cris essa semana me entregou um projeto onde ela fez para uma cliente muito especial um balcão onde ela vai colocar todos os equipamentos de cozinha. Uma cozinha muito grande, de um condomínio muito grande aqui de Santos. Ficou maravilhoso, né? Ficou maravilhoso e ela conseguiu deixar tudo ao mesmo tempo organizado e funcional, que na verdade foi o intuito do projeto do Marcos, porque tem uma mesa muito próxima, mas ela queria ter a cafeteira, a torradeira, tudo ali fácil acesso, mas ao mesmo tempo guardar e não ficar com cara de bagunça. Então realmente teve essa função que organizou a cozinha, deixou a cozinha mais bonita e ao mesmo tempo não tirou a função dela, né, que é o mais importante. O móvel planejado junto com o eletro é um casamento quase, porque a gente precisa muito alinhar os eletros, manual, para poder ver onde põe os pontos, para ver se está tudo certinho, porque na verdade a gente acaba sendo meio que responsável pela garantia do produto. Então se de repente a gente instalar ele e colocar um ponto errado, isso sai da garantia, ele perde a garantia. Então essa é uma das preocupações que nós temos muito forte com o arquiteto, que é uma das primeiras coisas que a gente pede, fechou? Os eletros. A lista de eletros. A lista de eletros. É muito interessante trabalhar aqui, porque a primeira coisa que, por exemplo, quem projeta para mim aqui na Gemari atualmente é o Rafael. E o Rafael, a primeira coisa que ele fala, Marcos, me mande por favor as especificações dos eletros, porque eu preciso colocar no caderno técnico. O caderno técnico, para mim, é uma das coisas mais importantes da marcenaria, porque na verdade eu agrego o caderno técnico da Dimari dentro do meu caderno técnico de projetos do meu escritório. Então, na verdade, o meu caderno técnico vai ficando robusto conforme os parceiros vão acrescentando nele. Isso é muito importante, porque o cliente ali ele tem todas as informações, então ele sabe qual... Por exemplo, se ele for mudar o frigobar dele de tamanho, pelo menos ele sabe qual é o limite que ele pode trabalhar. E assim vai indo. Então, essas especificações que o móvel planejado nos pede e esse caderno técnico que eles nos entregam é muito importante. Olha, coisas que nem sempre, né? Quem contrata, às vezes, não tem a menor noção, né? Não tem. Não é verdade? A quantidade de itens, de acho que até o cliente em si, na verdade, ontem a gente estava conversando que a gente vai fazer um vídeo para poder mostrar passo a passo. A gente tem a nossa jornada de compra da Dimari, que mostra passo a passo, desde a hora que o cliente entra, mas às vezes ele não tem essa percepção de quanto o arquiteto trabalha depois. Porque na verdade não é simplesmente vir aqui, escolher o acabamento, mas depois, com a gente, o cliente está fora, a gente acaba alinhando muita coisa de tomada, de se tem viga, se tem coluna, se rebaixo G, se é X, se é Y, tudo isso a gente acaba alinhando entre a gente para poder ter um projeto 100% correto, né? Para ter uma excelência de entrega. Então isso é bem interessante a gente ter essa parceria junto, porque se alinha. É que, na verdade, no meu caso, a Dimari é uma extensão do meu escritório, porque, na verdade, eles vão trabalhar numa parte do projeto que foi construído lá dentro. E ao meu ver, também é uma extensão, por exemplo, nas lojas de eletrodomésticos, porque esse projeto também vai para lá. É sempre uma sinergia, todo mundo muito junto.
Parece bobagem, mas, por exemplo, a especificação de um tapete muda dentro do planejado, porque a gente vai escolher conforme esse andar, né? É uma música, gente, é uma sinfonia. Certamente. Exatamente, realmente. Um ponto importante que a gente já percebe que aqui vocês têm muito cuidado é com montagem, não é? Sim, o que acontece? A gente acabou de reestruturar toda a Dimar, então a gente está com uma supervisora de montagem bem bacana, a gente está com um depósito totalmente estruturado, que a pessoa até brincar, é um mercadinho, porque a gente fez um espaço com tudo já lá para não deixar o cliente esperando, nem o montador com falta de peça, porque às vezes falta tipo um silicone, um parafuso, alguma coisa nesse sentido, então é para poder ter uma entrega 100%. Então a parte de montagem tá, como se diz, a gente tá com 5 estrelas. Olha, essa semana a Cris entregou para mim um apartamento e foi muito bacana. É uma obra extremamente organizada. A cliente estava, nesse caso, foi uma reforma. A gente reformou 3 suítes. E ela estava morando no apartamento. Que cliente morando no apartamento é mais complicado. A gente fica enlouquecido. Eu imagino. E foi uma obra maravilhosa, sabe? Foi uma reforma maravilhosa. Legal. Organizada, limpa, sem excesso de barulho, sabe? Assim, a cliente está mega contente. Né? Foi muito rápida, Cris. Não dá pra... A gente fez uma obra teoricamente grande e rápida, porque na verdade realmente são 3 dormitórios e dormitórios que tinham cama para ser ajustada, tinha beliche, tinha estrutura metálica, tinha gesso, tinha estrutura de gesso, muita coisa envolvendo que a gente acha que é pouco, mas no final... É legal isso, né? Tá vendo, você que tá acompanhando a gente, tá pensando em reformar a casa e fala, eu não vou conseguir sair. Às vezes, olha, eu mesmo sou um que na hora que penso, né, quero atualizar algumas coisas na minha casa, mas aí, meu Deus, a dor de cabeça. Tá vendo, ó? Dá pra fazer. Dá pra fazer. É o que nós fizemos, com planejamento e pensando tudo antes, tudo dá certo. É exatamente isso. Isso é fantástico, hein? Bacana. A gente está hoje a convite também do Clube Design, né? É uma parceria bacana e a gente sabe que existem algumas ações que o clube faz que agregam muito também para o profissional, né? A gente teve com vocês na premiação recente, né? E a gente percebe que tem um movimento muito legal, muita coisa nova. Bastante. Que vai ser, né, que vai acontecer. O clube tá bem movimento bem diferente, né? Empolgados para brincar um pouco com todo o exercício que será feito, porque tem coisa bacana que vai implicar todo mundo, né? O Marcos Santiago trabalha com o Clube Design desde quando começou. Eu trabalho desde quando eu me formei e o Clube Design já fazia parte da minha vida. É muito interessante o Clube Design nessa minha história, porque eu acho que tenho alguns troféus lá, me orgulho de falar. Mas na verdade eu trabalho com os lojistas do Clube Design porque eles são meus amigos. E para mim trabalhar tem uma questão muito ligada a essa parceria e a amizade. Eu confio nos lojistas que ali fazem parte. Então tem a Cris, que é muito minha amiga, a gente é amigo de tomar vinho juntos, e tem a Andréia da Composé, por exemplo, nós temos a Tidelli lá no meio. Então são lojas que eu realmente adoro. Eu levo o meu cliente porque eu confio e sei que me dão respaldo. Então acho que na verdade essa questão do clube, o mais importante é isso, é o respaldo que esses amigos me dão. Bacana. Olha, uma delícia, a gente queria conversar, compartilhar mais tempo, né? Mas nós temos um tempo limitado. Fiquem certos, né, quem está ouvindo a gente, que as conversas depois das câmeras, depois que a gente desliga as câmeras ou antes da gente ligar as câmeras, são conversas ótimas e a gente recomenda que realmente esse mesmo carinho, essa mesma forma, né, apazível, gostosa, né, que a gente é sempre recebido aqui na Dimar, quem visitar a loja vai sentir também, né? E naturalmente quem está pensando aí no seu projeto, né? Certeza, contrata o Marcos Santiago, porque ele tem um projeto excepcional, tem ideias maravilhosas e ele na verdade faz tudo muito com o coração. Então isso eu acho que é importantíssimo, você colocar o seu coração à frente e não um projeto em si, mas o coração, porque daí você consegue entregar o sonho do cliente, né? Não só um projeto. Fantástico. É isso aí. Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista, nesta edição direto da Dimar Santos, com a nossa querida Cristiane Oliveira e Marcos Santiago.
Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Eu quero mais conversa, quero apresentar projeto, quero compartilhar muita coisa legal. Vamos sim.